Então, pessoal, vocês se lembram daquela história do Pibinho, né? Pois é, parece que a coisa voltou. Será mesmo? Será que isso aqui é pra gente ficar alarmado? Bem, se você tem um pensamento econômico parecido com o meu, você já deveria estar alarmado desde as eleições do ano passado, né? Quase um ano atrás. Sim, tem quase um ano que o Lula venceu as eleições, não é? Agora, os números que estão sendo apresentados do ponto de vista econômico não são nada animadores, isso é verdade, né? A expectativa do mercado já está caindo. Fiz um vídeo ontem aqui no canal justamente sobre esse tema e agora, hoje, no dia 20 de setembro, que é quando eu estou gravando este vídeo aqui, nós temos o número, então, do monitor do PIB da Fundação Getúlio Vargas, que está apontando aqui uma queda de 0,3% do PIB brasileiro em julho, relacionado aí em relação ao mês de junho, o mês anterior. Vamos dar uma olhada nessa história, ver o que levou a esse número, ver se isso aqui já é preocupante, se isso significa recessão. Vamos dar uma olhada nessa história aqui com detalhes, né? Não se esqueça, deixe o seu like e o seu comentário neste vídeo, se inscreva no meu canal se você ainda não for inscrito, considere se tornar membro patrocinador do meu trabalho com valores a partir de R$ 1,99 por mês. Você me ajuda bastante, pode ter certeza, né? Então, esse monitor do PIB aqui é um mecanismo aí que é apurado pelo Instituto Brasileiro de Economia da Fundação Getúlio Vargas, e ele serve mais ou menos como uma prévia do PIB. O número oficial, que não é esse aqui, é feito pelo IBGE, que é o órgão estatal responsável por esses números, por esses dados aí. O que a Fundação Getúlio Vargas faz, então, é seguindo os mesmos princípios, com os mesmos dados aí, fazer uma prévia do PIB. Então essas informações demoram um pouco para aparecer naturalmente, não é nada assim imediato, tanto que eles estão montando aí os dados, apurando os dados de julho. Estamos aí no final de setembro, agora que os dados de julho estão compilados, sendo que o pessoal do IBGE ainda não liberou os seus números de julho, né? Mas o que nós temos então de acordo com esse monitor da Fundação Getúlio Vargas? O PIB brasileiro teve uma queda no mês de julho em relação ao mês de junho. Tivemos uma contração da economia no prazo de um mês. 0,3%, né? Não despencou, mas isso aqui em apenas um mês é muita coisa. É um dado assim, um valor preocupante, que se aproximaria dos 4% num ano, caso fosse mantido, né? Será que isso aqui é o fim do mundo? Isso aqui é o apocalipse? O fim da economia brasileira? Bem, na verdade, não. Esse número por si só não é tão dramático assim, porque a questão do crescimento econômico no país é medido com base nos trimestres, né? Então, julho é o primeiro mês do terceiro trimestre deste ano de 2023. O que nós tivemos nos trimestres anteriores até então? Nós tivemos um crescimento em relação ao ano anterior. Essa é a verdade, né? O mês de julho deste ano teve uma expansão do PIB aqui de 1,8% em relação ao mês de julho de 2022. Então, teoricamente, está melhor do ponto de vista econômico-financeiro do que o ano passado. E o trimestre móvel, né, que não é o trimestre fixo ali do ano, que é usado para as contas oficiais e para mensurar a questão de crescimento econômico, de recessão e tudo mais. Trimestre móvel é a soma dos últimos 3 meses, independente de que parte do ano nós estejamos. Então, o trimestre móvel que se encerrou em julho, ou seja, maio, junho e julho de 2023, teve uma expansão do PIB brasileiro aí de 2,7% em relação ao mesmo período no ano anterior. Então ainda não é uma hecatombe, não é uma notícia trágica nem nada. Pode ser algo esporádico apenas, vai saber, né? Então, o que causou essa retração aí, posto, feito esse à parte aí e tudo mais, o que causou essa retração no mês de julho, então? De acordo com o pessoal da Fundação Getúlio Vargas, né, a Juliana Tressi, que é coordenadora desse monitor aí, de acordo com o que foi divulgado na nota oficial desse pessoal, essa retração é explicada pela ótica da oferta, por quedas nas 3 grandes atividades econômicas, agropecuária, indústria e serviços, e pela ótica da demanda, por recuos no consumo das famílias e na formação bruta de capital fixo, né? Isso aí temos, então, uma queda de 1,8% no consumo das famílias, uma retração desse percentual aí, comparado com o mês anterior, ou seja, as famílias estão consumindo menos, fazendo a economia girar menos. E essa é a primeira retração aí após 5 meses consecutivos de crescimento do consumo das famílias, né? E ocorreu aqui, conforme a Juliana traz, né? Ocorreu de forma disseminada entre os tipos de consumo, ou seja, basicamente em todos os setores houve uma queda no consumo das famílias, houve uma retração
nesse sentido aí. Ainda assim, observa-se um crescimento no consumo das famílias relacionado ao ano passado, né? Temos aí no trimestre móvel encerrado em julho, 2,6% em relação ao trimestre que se encerrou em julho do ano passado, trimestre móvel. Agora, se voltarmos um mês antes, o trimestre móvel que se encerrou em junho, teve um crescimento de 3% em relação ao anterior, né? Então, na verdade, o número não está crescendo tanto assim no final das contas. Outra coisa que chama atenção é a tal da formação bruta de capital fixo, né? Ou FBCF, que é uma medida dos investimentos em relação ao PIB. Isso aí teve uma retração de 3,2% no trimestre móvel aí em relação ao ano anterior, né? Olha só que coisa, principalmente setor de máquinas e equipamentos, indústria pesada principalmente, né? Que tem apresentado quedas aí conforme eles trazem, desde o trimestre que acabou em janeiro, seguindo ampliando a retração aí até chegar em julho com uma média de 9,4% de queda em relação ao mesmo período do ano passado. Isso aqui, na verdade, despencou praticamente, né? Pois bem, mas o que esses números aqui nos indicam, essa prévia aqui? Será que podemos tirar algo disso? Bom, em primeiro lugar, não dá para falar que estamos vivendo uma crise econômica, uma recessão, porque, se eu não me engano, a definição técnica de recessão são 3 trimestres consecutivos de queda econômica, de queda no PIB, não é? Não tenho certeza, mas são vários meses seguidos, aí, vários trimestres seguidos de queda, né? Lembrando que dentro de um trimestre, por exemplo, você pode ter 2 meses crescendo muito e um mês diminuindo muito o valor do PIB, tendo uma queda grande, e isso vai representar um trimestre negativo no cômputo geral, né? Mas então, um mês só dentro do trimestre que começou agora, julho, agosto e setembro, não significa muita coisa, ainda mais com uma queda aqui de 0,3%, que pode ser revertida pelos meses seguintes, e ainda que o trimestre feche aí como recessão, um crescimento negativo, isso na verdade não vai colocar o Brasil em recessão técnica, porque tem que ter mais tempo nesse cenário, né? Porém, claro que isso aqui já levanta algumas expectativas negativas, né? Já acende um sinal amarelo no mercado financeiro, no mercado econômico como um todo, deveria acender também no governo federal, na pasta da economia, Fernando Haddad, Lula e tudo mais, porque não é um bom número, naturalmente, não é o que se espera de um país que está no caminho certo, né, no rumo certo. Nós tivemos 2 anos consecutivos aí de um crescimento baixo da economia, na verdade uma queda, né, por conta da pandemia e tudo mais. Demorou para a coisa voltar a caminhar, o ano de 2022 foi crucial nesse sentido aí, o trabalho do Bolsonaro, do Paulo Guedes, em reerguer a economia no ano passado, né, e eu coloco na conta disso aí os bons resultados econômicos que nós temos até o momento, né? Algum grau de investimento que ainda existe, aumento do consumo e tudo mais, porque, de fato, essas coisas, essas medidas econômicas são sentidas no longo prazo. Então, o que o Bolsonaro começou a fazer no ano passado, só este ano está tendo repercussões. E o que o Lula e a Haddad estão fazendo de errado ainda não começaram a trazer problemas de fato para a economia de forma geral. Existe um lapso temporal, um delay entre a tomada de uma decisão e os resultados práticos dessa decisão na economia. Então eu coloco aí o que nós temos de resultado positivo no começo deste ano, aqui nos primeiros meses, lembrando que aqui são dados até julho, né? Agosto e setembro a confiança do mercado caiu muito em relação ao governo Lula com Haddad na pasta da Fazenda. Então eu coloco na conta do Bolsonaro e do Paulo Guedes os bons resultados que nós ainda tivemos este ano. Agora, esse decréscimo que está começando a acontecer agora, a economia diminuindo, o consumo das famílias caindo, isso é muito importante, isso revela aí que as famílias estão preocupadas com o futuro, não estão querendo gastar muito dinheiro, ou talvez já estejam sem dinheiro para gastar muita coisa, né? Já estejam endividadas ou alguma coisa do tipo aí, e principalmente a queda nos investimentos, na aquisição de maquinário, materiais industriais e tudo mais, porque isso indica que pessoas que têm uma visão econômica mais privilegiada e mais ampla, né, o pessoal do investimento pesado, o pessoal que coloca dinheiro na economia de verdade, esse pessoal já está com um pouco de temor em relação aos rumos econômicos que o Brasil está tomando. Então eu analiso esses números dessa forma. É para acabar o mundo já? É uma coisa assim desastrosa que vai derrubar o país? Estamos já a ladeira abaixo? Não dá para dizer isso aí porque é apenas um mês dentro de um cenário muito maior, né? É a sucessão de meses, uma coisa consecutiva assim, com resultados decepcionantes, que indica que a economia brasileira está indo para o buraco, né? Isso que vai indicar. O que os números de agosto e setembro nos aguardam, o que eles vão nos informar, ainda não sabemos, né? Mas, com base em outros indicadores que estamos vendo aí, principalmente o da confiança no mercado financeiro aí, do mercado financeiro em relação ao governo Lula,
Bem, provavelmente nós teremos números ainda mais decepcionantes nesses meses. Lembrando aqui mais uma vez que esse dado foi apresentado pela Fundação Getúlio Vargas, pelo seu monitor do PIB, não é o dado oficial ainda trazido pelo governo federal. Vamos aguardar esses números oficiais para nós termos aí um cenário um pouco melhor, mais claro a respeito da questão econômica. Mas o que você achou dessa história? Colabore com o nosso debate, se inscreva no meu canal se você ainda não for inscrito e até a próxima.